Como convencer qualquer pessoa. Não sei o que tô falando, é o Grey Maas, hein? Esse framework que eu vou dar pra vocês agora, ele é excelente. Eu aprendi no meu mestrado em comunicação e semiótica na PUC. E eu usei na vida prática, assim, desde quando eu estava como C-Level em Nova York, na Cubo, hoje na minha empresa que eu empreendo, quando eu era diretora na Califórnia de uma das maiores agências do mundo, que é um framework chamado PIST. PIST é um acrônimo de provocação, intimidação, sedução e tentação. E como que ele funciona na vida prática, tá, gente? Deixa eu arrumar minha jaqueta aqui, como eu tô sentada sem apoio, não quero ficar toda jeca para dar aula para vocês. Mas eu quis fazer isso como se fosse uma conversa mais intimista para esse módulo. O Grey Maas, ele é um sócio-semioticista. Primeiro, antes de falar o que é uma sócio-semiótica, acho que seria de bom tom explicar o que é a semiótica. Semiótica ela é o estudo dos signos, né, da semiologia, então dos códigos. E a sócio-semiótica, reduzindo bastante a teoria para ela ficar bem assim acessível, ela é o estudo, sim, dos códigos e dos signos, mas na forma que eles atravessam a cultura de um jeito social, tá? Então, o Grey Maas, ele é dessa escola, assim como Landowski e muitos outros sócio-semioticistas, que é a minha formação no mestrado da PUC. Legal, mas eu não quero falar de semiótica, não tem problema. A gente vai falar do fazer persuasivo que se dá através de um ensinamento, de um quadrante do próprio Grey Maas, que é esse semioticista, e ele diz o seguinte: para você convencer qualquer pessoa de qualquer coisa, você pode usar a provocação, a intimidação, a sedução ou a tentação. Por isso que esse framework que eu vou apresentar para vocês se chama PIST, né? E as principais diferenças que o Grey Maas aponta estão, né, no regime de sentido. O que é o regime de sentido? Lembra que eu falei para vocês que muitas vezes o pathos vai depender muito da sua estratégia, de como você quer se conectar com a sua audiência? Se você quer gerar medo, se você quer gerar amor, otimismo, esperança. Então, debaixo de 4 regimes de sentidos diferentes, a provocação, a intimidação, a sedução e a tentação, o fazer persuasivo se dá. Por quê? O ethos, o pathos, o logos e a própria roda da voz, eles são mais intangíveis e estratégicos. Contudo, no fazer persuasivo, vamos supor que você precisa que alguém vá lá e assine um contrato. Você precisa que alguém vá lá e clique no botão do que você está querendo vender. Você precisa seguir algo que seja mais efetivo e prático, né? Por exemplo, se eu estou querendo influenciar uma tomada de decisão, faz total sentido eu calibrar em ethos, pathos e logos. Mas e aí, para assinatura de contrato? Como é que eu faço? E vocês vão ver outras técnicas também ao longo do curso, como os gatilhos de escassez, de urgência, triangulação e etc., que tá mais pro final do curso. Mas a provocação, a intimidação, a sedução e a tentação, elas são, assim, as pedras fundamentais do fazer persuasivo, de tudo aquilo que eu quero que se transforme em ação, que a minha persuasão se converta num clique, numa assinatura de contrato, numa venda, num contrato aprovado, num pedido de ordem aprovada, né? Como que a gente entra no fazer persuasivo. Então, assim, resumir uma teoria super complexa de um jeito mega simples, mas tudo isso é para dizer que a partir desses fundamentos, você vai poder implementar, tanto na sua vida pessoal quanto profissional, formas diferentes. E você pode até misturar, tentar abordagens diferentes, começar com uma, ir para outra, ou até usar as duas, uma no começo e outra no final. Vai depender muito do seu interlocutor. Eu geralmente costumo dizer que para cada perfil tem uma abordagem diferente, mas isso a gente só vai saber se a gente conhecer o nosso interlocutor. De todas as abordagens que eu vou mostrar para vocês hoje, qual seria a mais segura? Já fazendo um disclaimer e um spoiler antes mesmo de eu apresentá-las uma por uma. Eu diria que é a sedução. Porque a sedução, nos tempos atuais que vivemos, né, é quase uma patologia, eu diria, porque a gente tem um mundo extremamente narcisista. Não narcisista num diagnóstico, né, de um CID, mas a era do likes. Tem até um livro do Lipovetsky que ele fala do narcisismo e da sedução. Ele chama da era da sedução que a gente vive. É like no Instagram, é esse react, né, de coração, os comentários. Então a gente vive num mundo extremamente narcisista. E a sedução, ela trabalha muito com o ego da pessoa. Então, das 4 que eu vou apresentar, quando em dúvida, se você não souber para que lado ir, aposte na sedução, porque a sedução, ela vai adular o ego do seu interlocutor, né, fazendo com que ele se sinta ali muito especial
e, portanto, compelido a fazer aquilo que você quer, né? Essa é a principal diferença da sedução para as demais estratégias. Eu vou apresentar no detalhe aqui para você as demais estratégias: provocação, intimidação, sedução e tentação.